E aí, galera, ok? Bom, vamos continuar então. Falamos do predicativo do sujeito, vamos falar do predicativo do objeto, né? Também já falamos dele lá nos predicados, mas vamos lembrar dele aqui. Assim como o predicativo do sujeito, ele atribui uma qualidade. Só que agora ele atribui uma qualidade a quem? Ao objeto, né? Não ao sujeito. De modo geral, gente, vamos colocar assim, 90% dos casos ele atribui uma qualidade ao objeto direto, tá? Em situações mais raras, o objeto indireto também, é porque é mais difícil você ter uma oração que tenha um verbo transitivo indireto, objeto indireto e predicativo do sujeito. Ou do objeto, perdão. É possível, mas é mais difícil. Por isso que a gente coloca em situações mais raras. São alguns verbos em específico, ok? No material de vocês, inclusive, tem alguns verbos listados. Então, olha lá. Aquele grupo julgou o menino ingênuo. Você tem o seu verbo, julgar, certo? Você tem o seu sujeito, aquele menino. Você vai ter o núcleo do sujeito, a gente já pode antecipar isso agora, o núcleo do sujeito é grupo, né? Você tem o aquele funcionando como adjunto adnominal, beleza até aí, isso do sujeito. Tudo que eu declaro é o predicado, sobrou lá nosso predicado, né? Julgar é uma ação. Se julgar é uma ação, é predicado verbal. Eu pratico a ação de julgar. E aí, quem julga, julga algo, né? Um projeto, alguma coisa assim, uma competição, ou julga alguém, certo? Então, julgou quem? O menino. Verbo transitivo direto ou menino, objeto direto. E muita gente pode estar se perguntando, mas por que o ingênuo não apareceu? Certo? Núcleo do menino, né? Menino, o adjunto adnominal. O ingênuo, eu preciso que vocês entendam que a ideia é a seguinte. Aquele grupo julgou o menino, né? Ele, digamos que aquele grupo apontou o dedo pro menino, conceituou o menino, você dá uma característica para aquela pessoa, julgou o menino. E aí, qual que é a característica que foi dada para esse menino, né? Ele era ingênuo. Então, olha que interessante, ele era, olha o verbo de ligação escondido, né? Porque lembra que no predicativo do objeto o verbo de ligação não aparece escrito. Ele está subentendido pela ideia, né? Digamos que aqui no meio ele estaria escrito assim, ó. Aquele grupo julgou o menino e o menino era ingênuo. Seria essa a ideia, ele era ingênuo. Então, esse ingênuo, ele caracteriza, só que ele não está caracterizando o núcleo do sujeito, né? Por isso que ele não é predicativo do sujeito, não é o grupo que era ingênuo. Quem que era ingênuo? O menino. Por isso que eu falo que isso daqui é uma característica do objeto, predicativo do objeto. Para quem se lembra, a gente viu isso em predicado verbo nominal, tá? Em que você tem um verbo de ação com uma característica ou do sujeito ou do objeto, nesse caso do objeto, tá? Gosto de vocês sempre alegres, quis trazer um com objeto indireto. Verbo gosto, né? Nosso sujeito não apareceu, mas a gente sabe quem é, um sujeito oculto, elíptico, ou pela desinência do verbo eu reconheço, é o eu, né? Já que não apareceu escrito sujeito, sujeito oculto, tudo que sobrou, ou seja, a oração inteira, nosso predicado. Gostar é uma ação, eu pratico a ação de gostar, então predicado verbal. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. E aí eu gosto aqui do que, ou nesse caso, de quem? Eu gosto de vocês. Então eu tenho aqui esse verbo transitando, só que agora, ó, quem gosta, gosta de. A preposição aparece na pergunta e a preposição aparece na resposta. Então, de vocês. Isso daqui vai ser um objeto indireto, certo? E aí, eu gosto de vocês, né? Eu gosto de vocês alegres. O sempre, a gente já fala o que é, mas eu gosto de vocês alegres. Ou seja, eu gosto de vocês e eu quero que vocês estejam, certo? Olha, estejam, eu quero que vocês sejam, eu quero ver vocês sempre o quê? Alegres. Esse alegres é uma característica do objeto, não é uma característica do sujeito que não apareceu, né? Quem que precisa estar alegres? Vocês. Então aqui você tem um predicativo do objeto, tá? O sempre, para quem quiser se lembrar, adjunto adverbial de afirmação, né? Porque eu nem precisava dele, eu gosto de vocês alegres. Né? Não gosto de meus alunos, eu gosto de vocês alegres, certo? O sempre é para afirmar ali, para ressaltar que eu gosto de vocês, né, alegres. Então, adjunto adverbial de afirmação, certo? Mas é esse elemento aqui que a gente tá falando, ó, característica do objeto, ok? Um questionamento que pode surgir, professora, quem que é o núcleo do objeto indireto? Vocês. Ah, e o de é adjunto adnominal? Não, preposição não é adjunto adnominal. Preposição é o quê? Preposição, tá? Por isso que eu não circulei nada aqui. Preposição a gente deixa ela quieta e acabou, beleza? Até aqui, ok? Tranquilo? Predicativo do objeto já tínhamos falado. O que a gente precisa fazer agora, igual a gente fez o predicativo do sujeito? Pessoal, comparar com quem? Com o maldito adjunto adnominal, tá? Você deve estar percebendo que é o adjunto adnominal que gera problema com todos. A gente comparou o adjunto adnominal com o complemento nominal, a gente comparou o adjunto adnominal com o predicativo do sujeito e agora a gente vai comparar o adjunto adnominal com o predicativo do objeto. A relação é basicamente a mesma. Característica permanente, característica momentânea, igual antes, tá? Então, olha lá, os alunos buscaram o livro velho.
certo? Quem é o verbo? Buscaram, que é uma ação. Quem buscaram? Os alunos, meu sujeito, né? Predicado é tudo que declarou, então buscaram o livro velho, certo? Quem busca é o predicado verbal, quem busca, busca algo, porque é uma ação. Verbo transitivo direto, o livro velho, objeto direto, certo? Núcleo do meu sujeito, alunos, os, adjuntor nominal, beleza. Núcleo do meu objeto direto, livro, o e velho, adjunto de nominal. Quando eu digo os alunos buscaram o livro velho e você vê que você tem uma ação, o que eu preciso entender? Que o livro já era velho. Quando eu falo assim, viu, busca aquele livro velho pra mim, o que acontece? Busca aquele livro velho, o velho aqui é uma característica que eu e você já reconhecemos aquele livro porque a gente já sabe que ele é velho. Por isso que eu falo que é uma característica permanente. Então eu falo que esse velho é um adjunto adnominal, tá? Olha a diferença. Os alunos consideraram o livro velho. E eu quero que vocês comecem a pensar, enquanto eu vou analisando, na diferença dos verbos. O que esses verbos estabelecem de diferente? Então, o verbo consideraram, quem consideraram os alunos, núcleo, alunos, os adjuntos nominal, igualzinho, tudo que eu declaro é predicado. Quem considera, considera algo, considerar é uma ação, você pratica a ação de considerar, certo? Predicado verbal, verbo transitivo direto. O livro velho, né? Nosso objeto direto. Núcleo, né? O livro vai ser núcleo do nosso objeto direto, certo? O é um adjunto adnominal. E o velho. Professora, não é igual em cima? Não. Por que velho não vai ser igual em cima? Gente, observe que, nesse caso, a palavra velho, ela tem uma relação que deve ser considerada em relação ao verbo considerar. Quando eu falo buscar, buscar é uma ação. Eu vou buscar um produto, eu vou buscar você, eu vou buscar... Você não emite opinião com o verbo buscar, vocês entendem isso? Eu busquei as roupas, eu busquei meu amigo, eu busquei o alimento. Buscar, eu busquei almofada, sei lá, buscar. Então você busca e acabou. Não tem um julgamento. O que é julgamento? Uma opinião no verbo buscar. Agora olha o verbo considerar. Os alunos consideram. Quando assim, olha, eu considerei isso justo, eu considerei aquilo interessante. Quando eu uso o verbo considerar, que é uma ação, você entende que quando você vai usar o verbo considerar numa fala ou numa escrita, você está trazendo junto uma opinião, porque geralmente vem com uma qualidade, né? Eu considero tal coisa, isso. E aí o que acontece? Como eu estou dando opinião, eu preciso que vocês entendam que quando eu falo os alunos consideraram o livro velho, estou dizendo que os alunos consideraram o livro, aquele livro, por exemplo, o professor indicou aquele livro para estudar. Os alunos consideraram o livro, como assim? Eles consideraram usar o livro. Eles consideraram o livro velho, né? Então, observe que nesse caso, o livro, naquele momento em que eles pensaram, né, julgaram o livro foi visto como velho. Então, aqui a gente tem um julgamento. Esse verbo está emitindo um julgamento. Os alunos consideraram o livro, né, velho, podia até ter um muito velho para facilitar ali a nossa leitura nessa frase, né? Então aqui o livro não era uma característica dele ser velho. Na verdade, alguém falou para eu ler esse livro, daí eu vejo assim, mas esse livro é velho, né? É igual quando às vezes a gente indica filme pra vocês, né? Quem me conhece sabe. Aí eu indico, a gente tem um filme muito bom e tal, mas eu acho que, assim, ele é lá de 2002, 2003. Aí tem aluno que olha pra mim e fala assim, nossa, o professor é velho, hein? E pra mim, tipo, super jovem, né? O livro. E o aluno acha o filme velho. Porque a gente tem diferentes relações de mundo, a gente tem diferentes idades e a gente tem diferentes considerações em relação ao que é novo e o que é velho. Então, aqui eu tô querendo dizer que quando a pessoa considerou o livro velho, ela olhou, nossa, esse livro é velho mesmo. Né? Então, existe essa diferença, tá? Uma tática, professora, eu entendi, mas eu acho difícil enxergar isso. E fica tranquilo, você é ser humano, você pode achar difícil. Eu também às vezes acho, tá? Uma tática para você tentar descobrir é o seguinte: como o adjunto de nome é uma característica permanente, quando eu troco isso por um pronome oblíquo átono, não lembro o que é isso, vai na aula de pronome. Quando eu troco por um pronome oblíquo átono, que é o me, te, se, nos, você, o, a, lhe, os, as, lhes, certo? Pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Digita no Google o que você acha. Essa palavra velho some se isso daqui é adjunto adnominal. Como assim? Ficaria assim, ó. Os alunos buscaram no. Se você não quiser colocar buscaram, né, joga aqui, os alunos o buscaram, porque daí some o N. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que nesse o que está substituindo o livro velho, entrou os adjuntos nominais e o livro. Observe que o velho não apareceu solto. Porque fica até estranho, né? Vamos supor, você diria, os alunos buscaram no velho. Faz sentido? Os alunos buscaram no velho. Buscaram no, que é o livro, velho. Parece aí que os alunos buscaram o livro e os alunos estavam velhos. Não sei, fica estranho. Já de baixo, olha que interessante.
Os alunos consideram no velho. Olha como isso é uma característica do objeto, gente. Faz sentido, os alunos consideram no velho. Ou, não gostou do no, tá? Os alunos o consideraram, né? O consideraram velho, certo? Os alunos o consideraram velho, se você prefere para o seu ouvido. Observe que o velho não sumiu, porque ele não pode sumir se ele é um predicativo do objeto. Aqui não faz sentido deixar, fica feio. Os alunos o buscaram velho, os alunos buscaram no velho. Não dá certo, tá? Porque aqui é uma característica do livro, então já está embutida nele, então eu sumo com tudo. Aqui não. Aqui é uma característica do livro, mas é uma característica dada no momento. É uma característica que apareceu ali no ato. Então ela tem que estar solta, tá? Vocês encontram isso em vários materiais, essa tática de trocar, beleza? E, gente, por favor, isso daqui eu acho que é das diferenças que realmente muitos alunos vão assistir essa aula, vão ler sobre e às vezes vão ficar assim... Eu entendi, mas ainda achei meio complicadinho. Concordo, tá? Concordo. Eu também acho que essa daqui no período simples uma das partezinhas mais complicadas, certo? Mais pra frente a gente tem aula de sintaxe dos pronomes que vai ajudar um pouco mais nesse no e tudo mais, mas entendam essas relações. Ok até aqui? Tranquilo? E aí pra gente encerrar essas relações, eu trouxe um slide misturando tudo. Como assim? Vamos pegar essa frase aqui. Pai deixa o filho triste. Qual que é o problema dessa frase? Para pra pensar, pai deixa o filho triste. Você não sabe se o pai deixou, foi embora, né, o filho, e o filho ficou triste. Você não sabe se o pai foi embora, deixou o filho e o pai ficou triste. Você não sabe se o pai, não é nem deixar de ir embora, de promover alguma ação, né, sei lá, brigou com o filho e o filho ficou triste, né, ou se o pai foi embora, né, deixou o filho e o pai estava triste, não sei. Isso daqui, o que a gente tem de problema aqui? Essa frase é ambígua, tá? Ela tem mais de um sentido possível. A gente costuma dizer que a ambiguidade é duplo sentido, mas dependendo das interpretações possíveis hoje no mundo, a gente abre até para mais de dois, certo? Então, vamos escrever essa oração em diferentes possibilidades para determinar que elemento seria esse, porque daí eu não sei se triste é adjunto adnominal, se é predicativo do objeto, se é predicativo do sujeito, a gente fica nessa dúvida. Então, primeira possibilidade. Pai deixa o triste filho. O que eu vou entender que é isso daqui? É um adjunto adnominal? Ó, mudou a posição. Pai deixa o triste filho. Olha que interessante. O pai deixou, certo? Foi embora. E ele deixou quem? Teoricamente, ele deixou o filho. Só que eu coloco o triste filho, significa que é uma característica permanente daquele filho. Ele não deixou os filhos alegres, só deixou o filho triste. Por exemplo, vai que horror, né? Por exemplo, tá? Então... esse triste aqui é um adjunto adnominal e é uma qualidade velha do filho. Como assim uma qualidade velha? Uma qualidade que permanente. É um filho que é triste. Uma pessoa que é sempre triste, tá? Então, observe a posição. Eu mudei a posição, coloquei a característica antes do filho com o artigo na frente. Tá vendo isso? Por quê? Muda o artigo de lugar. Pai deixa triste o filho. Agora já dava pra ver na cara que o filho não era uma pessoa triste. É que o pai deixou o filho e o filho ficou triste com aquilo, certo? Então agora triste é uma característica do filho e é uma qualidade nova. Ele não estava triste, mas como o pai foi embora, ele ficou triste, certo? Então aqui, característica do objeto, qualidade nova. Aqui, adjunto adnominal é uma característica, tá? Lembra que adjunto adnominal também é uma característica, mas é uma qualidade velha, tá? O triste pai deixa o filho. Agora, triste também é um adjunto adnominal, também é uma qualidade velha, só que agora é uma qualidade velha de quem? Do pai. Então agora eu tenho um pai que é uma pessoa triste, conhecida por todos por ser triste, e ele deixou o filho, tá? Ou ainda, né, joga o triste para antes, e aí observa, olha a vírgula, né? Triste, pai deixa o filho. Você entende que a ordem seria pai deixa o filho triste, né? Que seria essa primeira aqui, a interpretação. Então agora, triste, pai deixa filho, observe que o triste é uma característica do pai, que é o sujeito, mas é uma qualidade passageira, uma qualidade nova, tá? Quando eu coloco nova e passageira, sinônimos. É nova e vai passar. A gente fica triste com as coisas, mas depois ela vai embora, a gente espera, né? Não é pra ninguém ficar muito triste aí com as coisas, que daí já é característica permanente. E ainda uma outra opção, que é o macete de trocar o pronome, né? Então seria pai deixa-o triste. Então observe que o pai foi embora, né? Deixou o filho e o filho ficou triste. Então nesse caso, o triste predicativo do objeto, uma característica do objeto. Ok, até aqui, gente, isso são possibilidades, não existe a certa,
tá? São escolhas. O que você precisa entender é que em cada uma delas você tem uma classificação para a palavra triste e, consequentemente, uma análise. Professor, eu posso usar qualquer uma dessas orações, por exemplo, no texto? Pode. O que você vai ter que olhar? Qual que é a sua intenção? Qual delas que você quer transmitir para o seu corretor, para o seu leitor, né? Então, são muitas possibilidades. E assim, tudo vai depender sempre. Aqui é um exemplo, mas, por exemplo, eu não tenho o contexto desse exemplo. Esse exemplo é solto. Às vezes o contexto ainda vai dar mais uma possibilidade, vai mudar a relação, tá? Contexto. Também, além do contexto, a informação partilhada, né? O conhecimento. Por exemplo, eu tô te dizendo uma frase: você conhece o pai que eu tô me referindo, você conhece o filho que eu tô me referindo, e aí existe um conhecimento partilhado entre ambos que não precisaria explicar tal coisa, que não precisaria por vírgula, antecipar aqui e tal. Então, assim, tudo gira em torno de um contexto, de informações que vão muitas vezes além do texto também, partilhadas pelo ouvinte, leitor e produtor do texto. É muito além disso. Eu só tô tentando mostrar um pouquinho para vocês das múltiplas possibilidades que a gente vai ter. Ok, até aqui? Beleza? Bom, a gente continua então na próxima aula, finalizando sintaxe do período simples com aposto e vocativo. Até mais!